Quando você se comunica consigo mesmo dessa forma, o universo lhe concederá tudo o que você deseja. Passamos o dia inteiro conversando com nós mesmos na nossa mente, certo? A gente fica reforçando mentalmente coisas tanto para a gente mesmo quanto para o mundo ao nosso redor. Essas vozes na nossa cabeça fazem parte do que a gente aprendeu ao longo do tempo, são como programas antigos que foram criados dentro da gente. E, na maioria das vezes, a gente nem percebe, é automático. Mas a boa notícia é que a gente pode aprender a se comunicar de um jeito diferente e abrir espaço para o universo nos trazer experiências que realmente combinam com o que a gente quer de verdade. Deixa eu te contar como fazer isso. Sabe aquele falatório interno que às vezes nos impede de criar o que a gente realmente deseja? Isso acontece porque, quando a gente era criança, a gente aprendeu a deixar nossos desejos de lado para agradar os outros. E isso acabou criando medos e dúvidas sobre se a gente pode ou não ter o que a gente quer. Mas quando a gente começa uma jornada espiritual, uma jornada de aprender a criar intencionalmente, o que eu imagino que seja o seu caso, já que você está aqui, a gente começa a seguir um novo conjunto de regras. E ao fazer isso, a gente acaba tendo mais tempo para entender como o universo funciona e para refletir sobre nós mesmos, tentando criar novos jeitos de pensar que nos levam a vivenciar as experiências que a gente realmente deseja. Como você já deve ter percebido, os nossos pensamentos têm um poder enorme. A energia dentro de nós nos inspira a agir, mas essas vozes condicionadas na nossa cabeça muitas vezes nos dizem para duvidar dessa inspiração. Se a gente já se pegou apenas observando os próprios pensamentos, é bem possível que a gente tenha notado o que esses pensamentos dizem. Eles não são inatos, a gente foi pegando eles pelo caminho na nossa jornada física. Sabe qual é o pulo do gato? Observar esses pensamentos. Só o ato de observá-los pode tirar o poder deles, permitindo que a gente comece a criar pensamentos novos, que nos levem a experiências novas. Vou explicar melhor. Os medos e as dúvidas que a gente aprendeu não passam de ilusões. Vou repetir, não passam de ilusões. A gente pode escolher se vai se render a eles ou superá-los. E quando a gente supera, a gente transforma eles. E ao fazer isso, a gente cria um novo conjunto de experiências, porque o universo está sempre nos mostrando um reflexo dos nossos pensamentos mais dominantes. A gente vive o que está na nossa mente. Então, como a gente supera esses pensamentos? A maioria das pessoas está tão ocupada tentando sobreviver que nem percebe os pensamentos que deixam funcionar automaticamente na mente. Para superar esses pensamentos, a gente toma a decisão consciente de trazê-los para a nossa consciência, para poder mudá-los. Ou seja, a gente não foge deles, não ignora e não deixa eles funcionarem nos bastidores. A gente encara eles de frente e pede para se apresentarem, para a gente ver o que eles são de verdade. E então, a gente tira o poder deles. Para fazer isso, basta sentar um pouco em silêncio e pensar conscientemente em um desejo que a gente queira realizar. Aí, a gente observa o que passa na nossa mente. Será que nossos pensamentos dizem que a gente não pode ter esse desejo? Eles dão um monte de razões para dizer que é impossível? Será que eles nos dizem que a gente não é bom o suficiente para conquistar isso? Se for o caso, ótimo! A gente está mostrando que está bloqueando nosso sucesso com esse objetivo. E, à medida que esses pensamentos antigos ficam visíveis, a gente vai querer desmontá-los. O nosso eu superior, a fonte dentro de nós, também tem uma voz dentro de nós. Às vezes, existe aquele impulso silencioso que nos motiva a criar algo novo. Você já sentiu isso? É como aquela voz animadora que nos faz pensar, e se eu tivesse ou vivenciasse isso, algo que às vezes consideramos fantasioso. Quando permitimos que as dúvidas e os medos apareçam em nossa mente, em seguida, mudamos a forma como os interpretamos, dizendo algo como: "Ah, esses são apenas pensamentos antigos e bobos que eu costumava ter", sem dar muita importância ou poder a eles. Esses pensamentos começam a desmoronar. Assim, o desejo do nosso eu superior pode emergir.
As vozes antigas que tentam abafar a nossa voz inspiradora perdem a força quando as enfrentamos dessa forma. Esses pensamentos ultrapassados são apenas ilusões, entende? Eles não representam a verdadeira essência de quem somos ou do que nascemos para ser. Eles podem ter moldado nossas ações no passado, mas, ao revelarmos o que realmente são, podemos silenciá-los um por um e eliminar o poder que um dia tiveram sobre nós. A próxima etapa é treinar nossa mente para pensar e falar de maneira diferente sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo ao nosso redor, mesmo que, no início, pareça estranho. Aqui estão algumas dicas de como fazer isso. Uma maneira eficaz que aprendi em minha vida é simplesmente dizer em voz alta que uma situação que estou enfrentando e não gosto é apenas uma ilusão. Eu digo isso porque sei que é exatamente o que é. Falar isso tira força dos pensamentos duvidosos que podemos ter sobre a situação, permitindo que mudemos o foco para o que realmente desejamos. Tudo depende da interpretação que damos a qualquer situação. Eu faço isso dizendo que todas as situações estão a meu favor, mesmo que não pareçam a princípio. Às vezes, os pensamentos negativos que precisam ser mudados estão relacionados a nós mesmos. Se já nos questionamos, por que fiz isso? O que há de errado comigo? Por que sempre faço besteira? É hora de pensar se falaríamos assim com um amigo, um ente querido ou uma criança. Vamos nos tratar com gentileza, mudando a interpretação. Por exemplo, podemos começar a fazer isso dizendo que está tudo bem cometer erros e que nos orgulhamos de fazer o nosso melhor e de nos arriscar, sabendo que podemos continuar melhorando. Vamos além, adicionando palavras positivas ao nosso repertório interno. Vamos dizer para nós mesmos que somos inteligentes, bonitos, engraçados, prósperos e merecedores. Essas palavras podem parecer estranhas e novas no começo, se não estivermos acostumados a pensar ou ouvi-las, mas, com prática e consistência, nossa mente e nosso corpo vão se ajustar. Façamos um esforço consciente para dizer algo positivo sobre todos e tudo em nossa vida. Vamos construir essas ideias positivas também compartilhando essas afirmações positivas com amigos, familiares ou até mesmo estranhos que encontramos. Transformemos isso em um hábito e veja como o universo nos responde. Mantenhamos uma lista de palavras ou frases negativas que costumam surgir automaticamente em nossa mente ou que ouvimos dos outros. Em seguida, mudemos imediatamente a interpretação que damos a elas, escrevendo a palavra oposta. Alteremos para o que gostaríamos de ter pensado ou ouvido em vez disso. Lembre-se, tudo depende da interpretação que damos aos nossos pensamentos. À medida que incorporamos todos esses novos hábitos, comecemos a aceitar a ideia de que os pensamentos do nosso eu superior, aqueles desejos que temos dentro de nós e que realmente desejamos criar e manifestar na vida, são a única e verdadeira fonte dentro de nós. Essa voz está lá para nos guiar, desde que aprendamos a deixar de lado os medos que bloqueiam suas instruções. Conectar-se a essa orientação e usar nossos instintos para seguir o que ela nos diz sempre levará ao sucesso. Perguntemos a nós mesmos se queremos ser orientados pela verdade ou pelo medo. Em seguida, afirmemos com frequência: sinto a inspiração divina fluindo por mim e me conecto plenamente a essa inspiração, seguindo suas orientações diariamente. Tudo conspira a meu favor. Só posso vencer. Não é preciso comprar a ideia dos aspectos negativos em nossa mente. Podemos mudar a forma como nos comunicamos conosco mesmos e começar a ver novos resultados rapidamente.